Vamos falar sobre o mercado da bola do Santos, Rony e também Morelos, um jogador que pode ser contratado em definitivo pelo Peixe e outro atleta que pertence ao Santos, mas pode ser negociado de forma definitiva. Vamos falar de Rony e também Morelos. Claro, quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses dois jogadores, sobre essas possibilidades de negociações. Vamos começar com quem pode sair do Santos de forma definitiva, que é Alfredo Morelos. Vamos aqui à matéria do Diário do Peixe, que traz o seguinte: Atlético Nacional busca acordo com o Santos por percentual de Alfredo Morelos. O Nacional iniciou as conversas com o Peixe para tentar adquirir uma parte dos direitos econômicos de Morelos. O atacante pertence integralmente ao clube paulista, que detém 100% dos direitos econômicos, desde a contratação do atleta em setembro de 2023. Após a rescisão na Escócia, depois de 1 ano e meio atuando por empréstimo na Colômbia, o atleta tem retorno previsto à Vila, enquanto a diretoria analisa os próximos passos. Aí vamos agora aos valores, tá? O que está no contrato entre Santos e Atlético Nacional. O clube colombiano tem interesse em manter Morelos, mas não dispõe dos 5 milhões de euros estipulados como valor para uma compra definitiva. Diante disso, a alternativa apresentada foi a aquisição de uma porcentagem dos direitos do jogador, por cerca de 2 milhões de euros, que dá um pouco ali, 11 milhões, 12 milhões, dependendo a cotação do dia. Com o Santos permanecendo com um percentual, visando uma futura negociação. O Peixe avalia a proposta com cautela, entendendo que o modelo não é tão vantajoso, principalmente pelo fato de Morelos ter 29 anos e menor margem de valorização no mercado. Enquanto decide se reintegra o atacante ao elenco ou avança em uma negociação com o Atlético Nacional, o Santos também chegou a cogitar uma troca envolvendo Marino Hinestrosa, cenário que perdeu força após o encaminhamento da saída do jogador para o Boca Juniors. A apuração do Diário do Peixe indica que Morelos vê com bons olhos um retorno ao clube caso esteja nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda, e entende que sua passagem pela Colômbia foi positiva. Lembrando que nesse ano o Morelos fez 33 partidas pelo Atlético Nacional, marcou 12 gols e realizou 8 assistências. Ele é visto, tá, como uma peça muito importante, essencial lá no Atlético Nacional. Os torcedores colombianos gostam bastante do Morelos, mas existe essa grande incógnita, porque o salário do Morelos é alto. O Santos hoje está em negociações para ter o Gabigol. Então vamos pensar num cenário que o Gabigol fecha com o Santos, tá? Vamos pensar nesse cenário. Você teria o Gabigol, Tiquinho Soares, Tassiano e Lautaro Dias. 4 opções para centroavante. Tudo bem, o Santos vai ter um ano com 4 competições, mas mesmo assim, são jogadores que recebem um alto salário. Então, o mundo ideal do Santos seria uma venda do Morelos. Só que é aquilo, né? O Santos pode ficar com um percentual ainda, 2 milhões de euros, que deve ser parcelado. Mas tem outra proposta pelo Morelos? Porque às vezes também, não, vamos vender o Morelos por 5 milhões de euros. Mas tem clube interessado? Não é melhor aceitar esses 2 milhões de euros do que trazer o Morelos de volta e você ter que pagar um salário alto para ele, correndo o risco do Morelos não ser utilizado? Então, são algumas situações que o Santos precisa colocar na balança. O Santos vai receber uma proposta pelo Tiquinho, pode ser que receba pelo Tassiano. Aí pode ser que o Santos pense em ter o Morelos como um jogador ali para ser reserva, não sei. Mas aí o Santos tem que analisar todos os cenários. Mas o cenário atual, eu acho que o melhor seria uma transferência para o Atlético Nacional, aproveitando esse interesse no clube da equipe colombiana no Morelos. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? O que você faria? Me fale aqui embaixo nos comentários. E também quero saber o que você faria em relação a Rony. Exatamente, vamos falar sobre essa possibilidade de contratação, um nome que vem
esquentando nos últimos dias de possibilidade de reforçar o Santos. O Rony, que inclusive pode também jogar como um falso 9, né? Ele pode jogar um pouco mais aberto, como um ponta, pode jogar como um ala, pode também jogar formando uma dupla com o centroavante, como ele fez isso no Atlético Mineiro, com o Hulk, igual o Corinthians faz com o Memphis e também o Yuri Alberto. Se o Santos fechar com o Gabigol, poderia ser Rony e Gabigol, mas as negociações seguem, mas ainda tem algumas questões que precisam ser definidas. Vamos à matéria do GE, que fala o seguinte: o Santos estuda investir o dinheiro da venda de Guilherme, negociado com o Houston Dynamo dos Estados Unidos por 2,1 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 11 milhões de reais, na compra de Rony, atacante do Atlético Mineiro de 30 anos. Essa não é a primeira vez que o Peixe estuda trazer o jogador. Lembrando que no meio do ano o Santos tentou o Rony também, tá? Rony tem contrato até dezembro de 27 no Atlético Mineiro, que topa negociá-lo de forma definitiva, dependendo das garantias de pagamento. A venda de Guilherme e o dinheiro em caixa podem ajudar o Santos a conseguir trazer o jogador por quantia semelhante a 2 milhões de dólares. Então, não é um valor, né, que estavam especulando, praticamente o dobro que estavam especulando que o Santos poderia pagar para ter o Rony. É mais ou menos, pega o dinheiro do Guilherme e pode transferir para ter o Rômulo. O Rômulo não, né? O Rony. Mas enfim, embora tenha pouquíssimo potencial de venda futuro, Rony é visto como um jogador capaz de chegar para assumir a posição e preencher a lacuna no ataque deixado por Guilherme. A negociação ainda não foi selada e pode avançar nos próximos dias. O Santos tem a preferência ainda por um empréstimo com potencial divisão de salário. Mas dificilmente, tá? O Santos, quando procura o Atlético Mineiro pensando em contratar o Rony, o Santos oferece essa possibilidade de empréstimo, mas não era algo que empolgou a equipe atleticana, tá? O Santos entende que precisa preencher seu elenco com novos nomes para suprir eventuais saídas. No caso de Rony, seria a vaga de Guilherme. A diretoria também estuda a forma de ter no elenco o Gabigol do Cruzeiro. O centroavante cruzeirense viria por empréstimo, com os dois clubes dividindo os salários. Há otimismo que a negociação possa ser concluída nos próximos dias. E aí, a matéria fala, né? Rony e Gabigol seriam os dois principais reforços na janela de transferência. O Peixe também tem intenção de acertar a renovação de Neymar antes da virada para 2026. E só um acréscimo aqui de informação sobre o Loyola. O Santos ainda não tem nenhuma grande novidade, tá? Então vamos aguardar, qualquer coisa a gente atualiza aqui vocês. Por isso que é importante você se inscrever no canal para sempre receber as atualizações que nós temos aqui. E me conta nos comentários, que eu sou curiosa e quero saber. Morelos, o que fazer com Morelos? E Rony, contrata, não contrata? Lembrando que o Santos também, caso confirme a vinda do Rony, seria para um valor bem abaixo do que ele recebe no Atlético Mineiro. Hoje ele recebe no Atlético Mineiro algo parecido com o que o Tiquinho Soares recebe no Santos. Mas o Santos também já avisou para o Rony toparia receber menos, entende que não é um momento bacana que ele vive no Galo. Já tentou sair do Galo via judicial por conta de atraso de FGTS. Então não é um clima bacana do Rony, nem só com a torcida, mas também com a diretoria do Atlético Mineiro. Então a tendência, eu acredito que a tendência é de um Rony desembarcando na Vila Belmiro nos próximos dias. O Santos tenta avançar as negociações antes do dia 2 de janeiro. Para que tenha os atletas na reapresentação que está marcado no dia 2 de janeiro no CT Rei Pelé, visando já essa mini pré-temporada, né? Nem chamo de pré-temporada, essa mini pré-temporada. Santos que estreia em 2026 pelo Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro contra a equipe do Novo Horizontino, e no dia 28 o Santos enfrenta a Chapecoense, tá bom? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e dando um recadinho bacana pra vocês, tá? Se você ainda tá pensando em comprar aquela camisa do Santos na promoção, e o momento é agora, tá? Final de ano tem muita promoção lá na Foot Fanatics. Tênis pra você fazer aquela corrida, pra colocar de vez aquele projeto verão, né? Ano novo, vida nova. Compra o seu tênis, compra a sua roupinha de academia lá na Foot Fanatics. Tem o cupom Nájila na Foot para você ganhar desconto, tá bom? Pagamento no Pix ganha ainda mais desconto. Então, Pix mais o cupom Nájila na Foot, você ganha bastante benefício lá na Foot Fanatics, tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se vê num próximo vídeo. E ó, se tiver
disponível aí. Dá um hypezinho nesse vídeo pra gente chegar a mais santistas. Grande abraço, tchau, tchau.